Agora vamos falar de toda essa pagelança, né? Muito pajé, muito cacique pra pouco índia, muita gente apitando, é muito peixe grande no meio dessa história toda. E vamos trazer mais um personagem para essa discussão, por que não? Mirando 26, os primeiros movimentos nesse sentido, Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, ex-ministro, chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro, questionou numa entrevista a capacidade de articulação política do atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Mano Ferreira, me traz exatamente o contexto que essa fala se deu e também a sua leitura olhando adiante. O contexto é exatamente esse pós-eleição, quando Tarcísio sai mais fortalecido politicamente, Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, vem a público dizer que Tarcísio, dos pré-candidatos da direita colocados no cenário hoje, se você excetua Bolsonaro, que está inelegível, na avaliação de Ciro Nogueira, Tarcísio é o mais competente. Mas, curiosamente, ele coloca como se a competência de Tarcísio fosse também um ponto negativo para a candidatura dele, porque, segundo ele, a disputa para a presidência da República não é um concurso público. Pô. Ou seja, ele está querendo dizer que Tarcísio é tecnicamente competente, mas politicamente pouco habilidoso. Como eu interpreto essa fala? O PP deseja mais espaço no governo de São Paulo. E estamos falando do Progressistas, do Partido Progressista e não do Felipe Monteiro, que fique claro. Mas se bem que ele também deseja mais espaço em São Paulo, eu imagino. Um ponto interessante... Não, fica à vontade, Henrique. Sim, um ponto interessante também dessa entrevista, mano, é que o Ciro fala que o Tarcísio não está com uma boa entrada em nenhum outro, nos outros partidos de direita, a não ser o centro-direita, né, o PSD. Ele fala que ele está com dificuldade no PL, fala que está com dificuldade no próprio PP. Ele não cita qual é essa dificuldade, agora, mas ele dá essa cutucadinha. Eu fiz muito além de uma eventual especulação que o Tarcísio poderia vir a ser candidato em 2026 à presidência sem a bênção de Jair Bolsonaro, que, convenhamos aqui, senhores, nunca teve no horizonte para ninguém. Eu acho que o que realmente ressoou e foi revelador foi partindo ali para o final dessa entrevista, onde Ciro Nogueira disse, e eu abro aspas aqui nesse momento, se ele seguisse a minha opinião, ele não deveria ter entrado em disputa com o nosso campo político. Ele só deveria ter entrado contra a esquerda. Claro, se referindo a Jair Bolsonaro. O próprio Ciro Nogueira, que foi assim, aliado de primeiríssima hora do Jair Bolsonaro até a 25ª hora do governo dele, antes de ter chamado ele de fascista em 2018, né? Mas tudo bem. Acho que você se apaixonou pelos meus lindos olhos azuis durante esse período aí. E pela chave do cofre da Casa Civil. Claro. Aqui não tem ginasiano nesse programa. E é por isso que o menos ginasiano desse programa, Pepe, você que é cobra criada, me explica um pouco sobre essa visão aí do Ciro, o movimento do tabuleiro, na tua opinião. O que isso revela? Ô Marinho, para mim revela o seguinte, eu tenho uma visão diferente do Mano que foi colocado aqui. Eu acho que essa manifestação do Ciro é uma manifestação de lealdade ao Bolsonaro. Né? No momento que Bolsonaro sai fragilizado das eleições, né, municipais. Né? O primeiro perdedor foi o PT, o segundo perdedor foi Jair Bolsonaro, né, que só ganhou as eleições nas prefeituras disputando com o PT. Então, o Ciro Nogueira, é bom lembrar, ele foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro. Então, quando ele fala assim, Tarcísio, se você quer se viabilizar como candidato a presidente, eu só aceito, meu partido só aceito, se tiver o aval do Bolsonaro. Ou seja, no momento de fragilidade que o Bolsonaro está passando, está atravessando, ele está manifestando um apoio e está manifestando uma lealdade muito grande ao Bolsonaro. A gente sabe que política ela é formada por lealdade. É verdade, né? Porém, até a página 2. Porque como o Marinho destacou, na mesma entrevista ele critica o Bolsonaro. Exatamente, esse é o ponto. Então, ele sendo elegante, ele basicamente diz, Bolsonaro errou ao comprar brigas com outros governadores da direita. Só que ele fala de uma forma muito habilidosa, onde a lealdade fica em primeiro plano, mas, ao mesmo tempo, o conteúdo político é de que Bolsonaro errou nessa eleição, de que ele não deveria ter comprado brigas com o campo da direita. Como sempre lembra nosso querido Ciro Gomes, macaco velho não pula em galho seco, meu caro Pepe. Macaco velho não pula em galho seco. E o Ciro Nogueira não vai pular. Então, claro que ele tem que fazer um afago aqui, só que ele teve que deixar o recado também, porque se o Bolsonaro seguir nessa toada, dizendo que só ele é o único legítimo representante desse sentimento do público de direita, vai se ferrar novamente. É por aí? Não, mas eu discordo que o Mano colocou aqui. Eu acho que a frase dele, literalmente, mostra o seguinte, eu conversei com o Bolsonaro, eu orientei ele a não entrar de frente com o centro, né,
com os partidos de centro-direita no Brasil. Mas não deu Ele certo. resolveu entrar, né, disputando, e só ganhou as eleições com o partido de esquerda. Eu falei para ele, orientei ele a disputar eleições somente com o partido de esquerda. Ou seja, mostrou claramente uma proximidade dele com o Bolsonaro. A gente sabe que o Bolsonaro e o bolsonarismo ainda é uma força política muito forte no Brasil. Então, quando ele faz essa aproximação dele com o Bolsonaro, ele, por consequência, também se fortalece e mostra que está com o ex-presidente Bolsonaro. Então, eu não vejo como crítica, não, essa frase do acho que Ciro mais do que em relação ao mostra Bolsonaro, não. que ele está com o presidente Bolsonaro, mostra que ele está disposto a negociar e tem poder de barganha. Ou seja, mostra que ele tem entrada com Bolsonaro, mostra que ele deseja mais espaço no governo de São Paulo e mostra também, uma frase importante dessa entrevista também, é que qualquer um que saiba matemática, segundo Ciro Nogueira, sabe que não ganha sozinho e que precisa fazer aliança. Então, no fim das contas, eu não vi, mano, a entrevista sinceramente. é uma grande manifestação de que é preciso fazer articulação. Mas eu não vi, sinceramente, na entrevista dele que ele queria mais espaço na prefeitura, no governo do estado Como de São você Paulo. interpreta Eu não vi, não. ele Um de cada manifestando ciúme de Kassab e dizendo que Tarcísio precisa articular melhor com os outros partidos da direita? O que significa isso, se não dê mais espaço dentro do governo para os partidos de direita? O que eu senti foi outra coisa, mano, Tem uma sinceramente. coisa aqui. Eu acho que o pano de fundo, o plano principal disso aí foi o seguinte: Tarcísio só vai ter o meu apoio se o Bolsonaro ratificar a candidatura do Tarcísio. Isso que dá para depender dessa entrevista do Ciro Nogueira pro jornalista. Isso ele deixou muito claro, É né? isso. Inclusive ele disse, É se o isso. Tarcísio sair sem a bênção do Bolsonaro, em outras palavras, então ele não é o meu candidato também, né? Seria um suicídio eleitoral, ele diz isso, Mas inclusive. tem uma coisa também que a gente precisa analisar. Se o Caiado, como ele se colocou, vai sair, muitas pessoas vão pro lado do Caiado em vez de seguir o Bolsonaro. Porque muita gente também tá ali atrás do Bolsonaro, né? Dizendo que é apoiador, porque ele representa a direita. A partir do momento que existem duas possibilidades, muitas pessoas que estão do lado do Bolsonaro não concordam com as falas dele. Não, mas é claro que a Quantas direita... vezes... Pode falar, Pepe. Claro que a direita, na próxima eleição, tem várias possibilidades. Isso é bom, eu vejo como saudável. Quantas vezes as pessoas aqui já não assinaram ali, de forma muito precoce, o obituário político de Jair Bolsonaro, né? E aquela frase que eu sempre trago aqui, que a política é quase tão excitante quanto a guerra. A diferença é que na guerra você morre uma vez, mas na política você pode morrer muitas vezes. Ele pode estar lambendo as feridas dele, mas, claro, o apetite do eleitor de uma eleição municipal é experiência administrativa, é gestão, menos ideologia. Só que, meu amigo, chegou ali em 2026, a eleição presidencial, é verde e amarelo contra vermelho e vai começar tudo de novo. Talvez com novos personagens. A gente só precisa ver quem é que vai estar encampando essa bandeira. E a gente vai estar acompanhando, claro, toda essa saga rumo a 26 que começou. Afivelem o cinto de segurança porque está só começando.